irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para darmos início a mais uma exposição em um dos livros dos profetas menores. E dessa feita, nós iremos fazer a exposição, e nesse primeiro vídeo será uma introdução ao livro do profeta Obadias, que é o menor livro do Antigo Testamento e o menor entre os profetas menores. Só reiterando aqui, essa expressão profetas menores não é, ou não se está falando da estatura do profeta, ou do tamanho do profeta, e sim do tamanho do seu livro. São pequenas mensagens em grandes livros, ou grandes mensagens em pequenos livros. E o livro de Obadias contém apenas 21 versículos. E esses 21 versículos são direcionados aos irmãos dos israelitas, os seus parentes, os seus consanguíneos, que são o que eram os edomitas, os descendentes de Esaú. Lembrando que a briga é antiga entre esses dois irmãos. É claro que os dois se perdoaram, houve perdão, houve ali reconciliação, mas isso não aconteceu com os descendentes de Esaú. Não aconteceu. Por causa daquela situação da primogenitura, que vocês conhecem muito bem a história, que Jacó compra de Esaú a sua primogenitura, o direito, né? Porque o primogênito, naquela época, naquela cultura, tinha o direito da metade da herança do pai. E quando o pai falecia, era ele que tomava as rédeas da família. Esaú desprezou, vendeu por um prato de comida, por um prato de lentilhas. E os descendentes de Esaú, né, sempre tinham e falavam que os seus irmãos, o povo de Israel, os descendentes de Jacó, eram usurpadores, roubadores, e tinham uma inveja mortal do povo de Israel. Quando você vai ler, e essa briga entre os dois começa no ventre de sua mãe Raquel. Lá em Gênesis capítulo 25. Raquel, ela vê uma briga dentro do seu ventre e ela vai orar a Deus. E quando ela está orando, Deus fala com ela: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascerão de ti. Já falando dos israelitas e dos edomitas. E a expressão que Deus fala para Raquel é muito forte. E o maior servirá o menor. O maior seria Esaú, o primogênito. E o menor seria Jacó, que nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú. E muita gente erroneamente fala que Jacó significa suplantador, aquele que rouba, enganador. Mentira. O nome de Jacó não significa isso. Significa aquele que agarra. Porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. O seu irmão saiu primeiro e ele saiu depois, logo em seguida, agarrado ao calcanhar de seu irmão. E quando você estuda a história, você nunca vai ver Esaú servindo diretamente, sendo servo direto de Jacó. Nem também você irá ver os descendentes de Esaú, os edomitas, servindo diretamente a Israel. Mas essa expressão que Deus fala para Raquel, e Malaquias também no capítulo 1 usa essa expressão, o maior servirá o menor, é no sentido que as promessas que Deus fez ao patriarca Abraão e ao patriarca Isaac, pai de Jacó, iria se cumprir em Jacó. As promessas da aliança abraâmica iriam se cumprir em Jacó. De Jacó viria os 12 filhos e dos 12 filhos a nação de Israel. Então iria se cumprir como se cumpriu de fato em Jacó e não
em Esaú e os seus descendentes. Aí está, né? Quando você entende essa expressão e quando você entende no decorrer da história, você vê as promessas de Deus se cumprindo nos descendentes de Jacó, os israelitas, a nação de Israel, e não se cumprindo na nação dos descendentes de Esaú, os edomitas. Então você entende essa expressão, o maior servirá o menor. Né? Você vê no sentido espiritual Esaú abaixo, os edomitas abaixo, e o povo de Israel, o povo eleito, a nação escolhida, aqui em cima, a proeminência. E o livro do profeta Obadias, lembrando que nós não sabemos nada desse profeta. Nada. Nós não sabemos o nome do seu pai, da sua mãe, se ele tinha irmão, se não tinha irmão, se era casado, se não era casado, se tinha filhos, se não tinha filhos. Nós não sabemos de nada. Ele não dá nenhuma informação. Pelo contrário, o livro já começa com o capítulo 1, não tem capítulo, né? Com o versículo 1, visão de Obadias. Visão de Obadias. Começa assim, e a partir do versículo 2 já começa a sua mensagem. Então, o interessante para ele não foi falar da sua linhagem. O interessante para ele não foi falar de si, dos seus descendentes, da tribo que ele pertencia, a sua genealogia, os seus ancestrais, né? Os seus pais, não. Mas o importante para esse profeta foi a sua mensagem. E por que ele traz essa dura mensagem contra os edomitas, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó? Por quê? Porque os edomitas eram invejosos, eram soberbos, eram orgulhosos, eram pescoço duro, eram de dura cerviz, era um povo também violento, era um povo saqueador. E o contexto do livro aqui, os estudiosos se dividem. Não há um consenso entre os estudiosos em relação a esse saque que os edomitas realizaram contra os seus irmãos Israel. A maioria dos estudiosos, eles vão pender e irão dizer que a época que isso aconteceu é que Obadias está se referindo à invasão dos babilônicos, quando invade o reino de Judá, destrói o templo, destrói a cidade de Jerusalém, e nessa época os edomitas ajudaram a saquear a cidade, levaram os despojos, não ajudaram os seus irmãos, os israelitas, não ajudaram. Essa invasão aconteceu em 586. E de acordo com o salmista, os edomitas encorajaram os babilônicos, quando o exército de Nabucodonosor destruiu a cidade. Está em Salmo 137, verso 7. Mas não há evidência alguma de que os edomitas tenham de fato entrado em Jerusalém naquela ocasião, nem tentado impedir os judeus de fugir. E por que essa posição é adotada pela maioria dos estudiosos? Devido a esses salmos e devido ao contexto que o livro trabalha, mas não há evidência. A segunda posição que outros estudiosos trabalham e dizem, que faz e trabalha também um contexto aqui histórico desse período da profecia de Obadias, é que Obadias está fazendo referência a uma invasão anterior de Jerusalém pelos filisteus e árabes, durante a qual Edom ajudou, os edomitas ajudaram os invasores e libertou-se do controle de Judá. Está em 2 Crônicas, capítulo 21, versículos de 8 a 10, versículos 16 e 17 também. Isso ocorreu durante o governo do fraco rei Jorão, que se casou com a filha do rei Acabe e conduziu Judá ao pecado. E Deus permitiu que a terra fosse invadida e que Jerusalém fosse saqueada como um castigo pela desobediência do rei Jorão.
Então, são essas duas possibilidades. Eu vou trabalhar com a primeira possibilidade, a invasão, né, dos babilônios em Judá e a ajuda dos edomitas, não para ajudar os seus irmãos, não para socorrer os seus irmãos israelitas, e sim para saquear, levar os despojos da cidade de Jerusalém e também do templo que foram destruídos. Então, essa é a mensagem de Obadias. E é interessante que ele vai falar da localização da cidade. Da localização da cidade. Vai falar de Bosra, vai falar de Temã. Alguns falam que Bosra, que é uma cidade de pedra, porque eles habitavam, os edomitas, nos cumes altos, né, nos lugares altos, nas fendas das rochas. As suas cidades ou as suas casas eram talhadas em rochas, em pedra, e eram muito difíceis de subir, de escalar, porque tinha penhascos, despenhadeiros, colinas. Então, eles olhavam as nações de cima. Eles eram arrogantes, eram soberbos, pensavam que devido à sua posição privilegiada, a sua cidade ou as suas cidades, eles jamais seriam destruídos. Jamais nenhum exército iria subir as colinas, iriam subir os penhascos e iriam destruí-los. Mas eles estavam enganados. Então, Bosra possivelmente poderia ser a capital da cidade dos edomitas ali, os edomitas. Ou a cidade de Temã também, de Temã, poderia ali ser uma das suas sedes ou uma de suas capitais. O comentário histórico e cultural do Antigo Testamento, ele vai dizer assim, a região de Edom é uma terra montanhosa, dominada por desfiladeiros que se estendem desde o rio Zered ao sul até Acaba. A área é repleta de montanhas que atingem até 1.700 metros acima do nível do mar. Rochedos íngremes, cavernas e penhascos onde os exércitos podiam se esconder. Uma série de cidades edomitas ficava localizada nesses lugares, quase inacessíveis, tais como Bosra, que era uma das suas capitais, e o pico rochoso conhecido como El-Biara, em Petra, a famosa cidade de Petra, né? Das grandes cidades aí dos edomitas, que alguns identificavam essa cidade de Petra com Sela, a cidade de Sela. E outro dado importante que o comentário histórico-cultural do Antigo Testamento vai trazer sobre Edom é o seguinte. Ele fala assim, o principal tema do livro de Obadias é a acusação contra Edom por seus crimes contra Judá. Essa nação localizada ao sul e leste do Mar Morto tinha uma tradição ambígua entre os israelitas, uma relação de ódio, né? Uma relação de desprezo. Essa nação localizada ao sul e leste do Mar Morto tinha uma tradição ambígua entre os israelitas, assim como Jacó e Esaú. Os dois irmãos que brigaram, essa briga passou para os seus descendentes. Esaú e Jacó, eles se acertaram, se perdoaram, mas os edomitas nunca aceitou o perdão de Israel. Nunca aceitou a escolha de Deus. Nunca aceitou a escolha de Deus em relação a Israel e aos seus descendentes. Os tradicionais fundadores das duas nações, Esaú e Jacó, tinham uma relação ambivalente. Também Edom, às vezes, é vista como amiga e aliada, como em Deuteronômio, capítulo 2, versículos 2 a 6, e 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. E em outras ocasiões, como uma terrível inimiga.
como Números capítulo 20, versículos 14 a 21, e Amós capítulo 1, versículos de 11 a 15, que é uma profecia de Amós contra a nação dos edomitas, né? Que eles seriam destruídos, como de fato foi. Durante o período do Império Neo-Assírio e do Império Neo-Babilônico, que abrange aí os anos de 734 a 586 a.C., Edom foi um estado vassalo. É bastante provável que a queixa de Obadias contra Edom esteja relacionada à participação dessa nação na destruição de Jerusalém e no exílio dos israelitas por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas os registros não são claros, como diz também o Wynne Wisber, né? A respeito do papel específico de Edom nesses eventos. Então, os edomitas, eles tinham uma posição privilegiada, porque as suas cidades eram nas colinas altas, nos penhascos. As suas sedes também, como Petra, como Bosra, como Temã e outras cidades, eram de rochas. E para os inimigos tentar vencer os edomitas, eles tinham que escalar esses penhascos. Eles tinham que escalar essas rochas. E eram muito difíceis, porque de cima para baixo eles jogavam flechas, tinha um combate corpo a corpo, que eles venciam porque eles conheciam os desfiadeiros, conheciam os penhascos, conheciam a estrutura ali das montanhas. Então ficava muito difícil para o inimigo atacar. Então essa posição sobrepujante, né, altiva, soberba, orgulhosa, presunçosa, Deus está condenando o orgulho. O orgulho. Inclusive, se você ler o livro de Deuteronômio, no capítulo 23 e o versículo 7, há uma ordem de Deus para não aborrecer os edomitas, que eram irmãos de Israel, que era irmão da nação de Israel. Porque Jacó era irmão de Esaú. Vamos ler rapidamente aqui. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 7. Veja a ordem de Deus em relação à relação dos israelitas com seus irmãos, os edomitas. Então o problema não era Israel. Israel sempre quis ter aliança com seus irmãos. Eles não quiseram. Eles odiavam seus irmãos israelitas. Olha aqui, Deuteronômio capítulo 23, versículo 7. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiro na terra deles. Então, a parte A do versículo 7 de Deuteronômio 23, há uma ordem expressa de Deus, né, para não odiar os edomitas, porque eram irmãos. E a perícope aqui do capítulo 23, versículo de 1 a 7, trabalha pessoas excluídas das Assembleias Santas, né? Não era para excluir os edomitas, eram para receber, para abraçar. Por quê? Porque eram irmãos. E você vê que a relação de Israel com os edomitas era uma relação boa, amistosa. Eles queriam ser amigos de seus irmãos, de seus consanguíneos. Quem não queria eram os edomitas, porque aquela briga entre Esaú e Jacó foi passada para as suas gerações posteriores. E isso virou uma coisa terrível. Todas as vezes que os edomitas tinham a oportunidade, eles atacavam, eles saqueavam, conforme aconteceu ali na destruição do templo. Em vez de ajudar, eles ajudaram sim, mas a invadir, ajudaram a matar, ajudaram a saquear, ajudaram a destruir a cidade. E por causa disso, da sua maldade,
e por causa da sua perversidade, por causa do seu orgulho, da sua soberba, da sua dura cerviz, Deus usa o profeta Obadias para trazer juízo a essa cidade. De fato, se cumpriu na íntegra. Porque cadê os edomitas hoje? Cadê os descendentes de Esaú hoje? Cadê a prole de Esaú? Acabou. Acabou. Conforme Malaquias capítulo 1, versículos 3 e 4. Né? Os versículos 5 também ali. Que se Esaú ou os edomitas voltassem a construir as suas cidades, Deus iria destruir. E seria a nação que Deus estaria irada para sempre. O contexto também de o capítulo 49, queridos. O capítulo 49, se você vai para o capítulo 49, os versículos 16 em diante de Jeremias, há também ali uma mensagem dura acerca dos edomitas. Jeremias, capítulo 49. Se vocês lerem a partir do versículo 16, a mensagem que Deus manda Jeremias proferir, ou melhor, os versículos 14 a 16. Né? Jeremias 49, versículos 14 a 16. Na verdade, pegando aqui rapidamente, para não me delongar nessa introdução, vamos lá. Jeremias 49, versículos 14 a 22. Versículos 14 a 22. Jeremias vai denunciar os pecados de Edom. E ele começa dizendo assim, ó. Jeremias 49, versículos 14 a 22. Eu só vou ler alguns versículos. Ele diz assim: Eu ouvi uma notícia vindo do Senhor. E um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: Reúnam-se e venham atacar Edom. Preparem-se para a guerra. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada entre os povos. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração, esse é um dos principais pecados de Edom, dos edomitas. O orgulho, devido à sua posição privilegiada entre as rochas, entre as colinas. E ele vai falar aqui, Jeremias. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Você que vive nas fendas das rochas, versículo 16, e ocupa as alturas dos montes, ainda que eleve o seu ninho como a águia, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Assim Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. E assim segue até o versículo 22 do capítulo 49 de Jeremias. Se você também ler Malaquias, capítulo 1, veja o juízo de Deus também contra os edomitas. O texto diz assim, né, os versículos 2 a 5. O Senhor diz: Eu sempre os amei, mas vocês perguntam: Como é que nos amastes? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: Fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: Eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Se você voltar um pouquinho no livro de Amós, capítulo 1, veja também as duras palavras de Amós contra os edomitas. Amós, capítulo 1, versículos 11 e 12. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu seu irmão com a espada.
O irmão aqui que ele perseguiu é os israelitas. E não teve compaixão dele. Era um povo cruel. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre, o ódio pelos israelitas, seus irmãos. Por isso porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra, que era uma das duas principais cidades, né, dos edomitas. Temã, uma das capitais, e também Bosra. Quem diz isso são os historiadores, os estudiosos. Então, Amós aqui também está profetizando. Ezequiel também profetiza, assim como Jeremias, Malaquias, né, e Obadias, falando da maldade dos edomitas, falando da sua ruindade, da sua inveja, né, do seu orgulho. E nós vamos aprender aqui o perigo do orgulho, o perigo da jactância, da soberba, da autossuficiência. É por isso que eles caíram. E não existe nenhum vestígio mais dos edomitas. Acabou. De fato, Deus fez valer as palavras dos profetas. Deus fez valer as palavras dos profetas. Essa expressão que Amós usa aqui, né, por 3 transgressões de Edom, sim, e por causa de 4 não suspenderei o castigo, é um jogo matemático, né, que é como se ele estivesse dizendo o cálice da ira do Senhor se completou. O cálice da ira do Senhor contra Edom se completou. Logo, eles não se arrependeram, então eu vou punir. Eu vou punir como puniu. É isso que significa essa expressão que Amós vai usar aqui no capítulo 1 e também no capítulo 2, onde ele trabalha diversos juízos contra várias nações. Então, queridos, quando você volta para o livro de Obadias, nesses 21 versículos, nós vamos aqui trabalhar algumas subdivisões. A primeira subdivisão é a mensagem de Deus para Edom, que está nos versículos 2 a 16, que é dividida em 2 partes. A primeira parte é a declaração do julgamento divino, os versículos 2 a 9. E a segunda parte é a defesa do julgamento divino, versículos 10 a 16. E a segunda parte e última da mensagem é a mensagem de Deus ao povo judeu, os versículos 17 a 21. Aí você tem os versículos 17 e 18, Deus livrará o seu povo. Os versículos 19 e 20, Deus derrotará seus inimigos. E o versículo 21, Deus estabelecerá o seu reino. Então, será aí exposições rápidas, coesas, consistentes e precisas sobre esse maravilhoso livro, o livro de Obadias, que a mensagem principal é que Deus pune aqueles que semeiam o mal. O Deus pune os orgulhosos, os soberbos, os narizes empinados. Deus pune. Deus é um Deus que é justiça, misericordioso, maravilhoso, mas ele pune quando tem que punir. E se vocês gostaram dessa introdução do livro de Obadias, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, não esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos vocês, até as próximas exposições.